Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e eu já vou começar esse vídeo com uma pergunta. O que define o sucesso do lançamento de uma obra? Para mim, é o público. O apelo do público, tanto em fazer reviews falando que gostou de um quadrinho e também comprar, marcar a presença. E hoje a gente vai falar de Ian, o último mangá ou manhwa, como preferir, quadrinho, lançado pela editora Comic Zone, que fez um sucesso tão grande que a editora resolveu adiantar o lançamento do segundo volume, porque a galera tá pedindo, tá correspondendo, tá gostando e tá ansiosa para ler os próximos. E eu já posso deixar aqui o meu spoiler do review, que isso aqui é incrível. Incrível, incrível, incrível. Vale muito a pena a leitura e eu vou falar um pouco sobre esse quadrinho hoje para você. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, está assistindo esse vídeo, já assistiu outros vídeos, se inscreve aí, deixa o seu apoio, se inscrever é muito importante, ajuda bastante o canal. E é isso, bora falar desse manhwa hoje. E já falei, Ian tá fazendo um sucesso estrondoso. É um barulho assim que eu tava com um quadrinho aqui já para ler, só que eu tava ocupado com coisas de trabalho, eu não tava tendo tempo para ter nenhuma leitura. E aí eu vendo o apelo da internet, aí agora eu consegui ler e eu falei, cara, que bom que eu não li antes, porque agora já tá saindo o segundo volume. Então eu vou ter menos tempo entre um volume e outro para eu aguardar. Mas porque é muito bom. É muito bom. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma história que ela vai surpreender. A gente começa com a Ian Tierrua. Perdão se eu estou falando o nome errado, se eu estou pronunciando errado. Ela tem 15 anos e ela vive numa família ali que trabalha ali numa ópera de Pequim. É uma espécie de espetáculo que acontece e a família dela tem essa tradição de estar nessa ópera. A gente vê um pouco da dinâmica dela com a família nesse tipo de trabalho, um pouco de como às vezes ela fica desgostosa de estar ali nessa situação, nessa tradição, mas aí o pior acontece. E um dia a família inteira está morta. Todo mundo foi pro saco. E aí a culpa é de quem? Pois é, da protagonista. E é aqui que a nossa história vai partir. Ela vai ser presa num centro de pesquisas e depois de muitos anos ela vai reaparecer e buscando vingança contra as pessoas que acabaram com sua família. Mas tem um detalhe um pouco importante para essa história, que ela morreu. Mas aparentemente ela voltou dos mortos para se vingar. E é isso que essa história já conta. Aí você pode estar falando, pô, você falou que surpreendeu. Por essa sinopse eu já tô empolgado, porque você tem todo... Caramba, ela voltou à vida, como que aconteceu e tudo mais. Ela matou a família e quer se vingar. O que tá acontecendo? Amiguinho, você vai ter que ler. Eu não vou te dar spoiler, porque essa obra ela é tão interessante de você ir descobrindo e conectando peças enquanto você lê, que se eu falar um pouco mais e aprofundar em personagens, em como a trama ela vai se desenrolando, eu acho que eu sinto que eu vou estragar um pouco da sua experiência. Então eu vou me ater a... Você tem uma personagem que supostamente morreu, está viva e agora ela quer se vingar. E a gente vai ter muitos personagens de apoio surgindo nessa edição e vai ver o quanto a trama ela fica complexa. Porque se você tá em choque que a Ian voltou à vida, os policiais também estão, outras pessoas também estão em choque, e você vai ver que tudo fazia parte de um esquema maior. Já tô falando um pouco mais do que eu queria aqui, mas tudo vai se linkando e fazendo parte de um esquema maior e você começa a entender. Só que aí é o lado ruim, mas bom para uma obra. Por quê? A gente vai ter 3 volumes de Ian. E o lado ruim aqui é que a obra ela não te explica muita coisa. É um volume introdutório que vai mostrar um pouco sobre a personagem, vai mostrar alguns conceitos. E durante a obra, eu posso dizer assim que metade do quadrinho pra frente, começam a aparecer coisas que você começa a pensar, eu acho que isso aqui tá indo por esse caminho.
E aí você já começa a teorizar, a pensar quem é tal pessoa, como tal pessoa tá aqui, como Ian tá aqui, o que que acontece. Isso é divertido. É legal quando você tem uma obra que ela te traz essa vontade, enquanto você tá lendo, de já teorizar, e que cada página que você passa te surpreende e te joga uma coisa que talvez seja muito absurdo. Por quê? Porque a gente tem uma mistura de gêneros aqui. A gente não tem só uma história de investigação, daí de vingança, só de ação. Você vai ter misturas de outros elementos, de outros gêneros aqui, impensáveis. Eu vou falar só um gênero, que é ficção científica, mas eu não vou falar por que isso aqui tem a ver com ficção científica, porque isso já é um grande spoiler. Então, se você ler, você já deve saber do que eu tô falando. E no volume 2, o vídeo do volume 2, a gente conversa, eu vou poder falar sobre tudo do volume 1 com spoiler sem problema. Mas aqui eu quero segurar a sua experiência. Mas eu te garanto que além de ter ação, você vai ter ficção científica e muitas coisas que vão te estimular a pensar, a raciocinar, a fazer teorias e querer mais. O importante aqui é querer mais. Isso é uma coisa legal. Você tem essa mistura de gêneros que acrescenta muito a história. Uma história redondinha que vai girar em torno de vingança, mas que você vai conhecendo personagens que começam a cativar as interações. Mas ao mesmo tempo você tá num ambiente meio cruel, um ambiente que é porradaria, vingança, correria. Então é muito interessante. O autor aqui, o Shang Cheng, espero estar pronunciando correto, faz um trabalho muito, muito bom. Não conhecia nenhuma obra, e agradeço a Comic Zone por trazer Ian. E espera aí, eu não sei se ele tem outras obras já, que talvez o Thiago aí da Comic Zone, o pessoal da editora esteja de olho, porque, cara, se ele consegue manter um trabalho desse nível aqui, as outras obras são fantásticas também. Então, assim, você pode estar falando, cara, você tá falando, e não tá falando nada. A história é isso. Você tem essa garota, perdeu a família, ela é a culpada, ela morreu, mas ela volta à vida pra se vingar. E aí você começa a perguntar, ela é a culpada? Ela não é a culpada? Como ela voltou à vida? E o quadrinho ele vai girar em torno disso. E vai te dando algumas respostas nessa primeira edição. E não, vai escondendo outras respostas e te gerando mais perguntas pro futuro. Então é uma primeira edição que é divertida nesse sentido, que é uma leitura super bacana, uma história que até o momento tá extremamente redondinha, muito legal, muito bonito, muito bacana, mas que vai fazer você querer ler o próximo assim que terminar o primeiro. Não tem como, você vai ficar nessa vontade. E vale a pena? Cara, pela minha empolgação vale. Sério, vale. Até entrar um pouquinho nesse ponto, a editora Comic Zone, ela lança agora o seu quarto mangá, sua quarta obra ali oriental, a gente pode dizer assim. Porque primeiro a gente teve 2 volumes de Crazy Food Truck, que foi uma obra que eu gostei, eu deixei um vídeo aqui, e que eu falei que o pecado de Crazy Food Truck ia acabar cedo. Você tinha muitas coisas, muitos temas que poderiam ser tratados ali no quadrinho, não foram tratados e a obra acaba rápido, mas de um jeito legal, mas poderia ter sido melhor desenvolvido. E você tem É um Bom Dia para um Labirinto, que às vezes vai te dar uma expectativa de uma grande ficção científica e que não necessariamente ele lida a fundo com isso. Você acaba tendo uma história mais de amizade, de virtudes, muitos pensamentos interessantes que agregam para você como leitor, para você absorver. E é uma boa obra. Mas eu disse nos meus vídeos desses 2 que são obras legais. São mangás legais, são mangás interessantes. Mas não é aquele mangá explode cabeça, explode quarteirão, que fica no boca a boca das pessoas, que as pessoas comentam. E eu acho que Ian revolucionou isso. Ian era o mangá que a Comic Zone estava procurando, ou manhwa, perdão. Mas era a obra que a Comic Zone estava procurando para trazer essas obras orientais. Porque é ação, é empolgação, é mistério, é mistura de gêneros, é muita coisa interessante. E acaba de um jeito essa primeira edição, já disse aqui várias vezes, estou até me repetindo, que você quer ler o próximo. Então é interessante.
E, como eu disse logo na abertura, o fato do público pedir mais velocidade aí para lançar o volume 2, isso é tudo que você precisa saber sobre uma obra ser interessante ou não. Eu acho que dificilmente você vai pegar esse quadrinho e não vai gostar, porque ele tem tudo de interessante. O único difícil aqui é ler e não ficar ansioso pro próximo. Bom, e falando de acabamento gráfico do quadrinho, é a qualidade de mangá que a Comic Zone já estabeleceu e que está sendo muito maneira. A gente tem o acabamento de luxo com a capa cartão, a bela sobrecapa, sério, a sobrecapa desse quadrinho é incrível, é muito bonita. O papel Pollen Bold de alta gramatura e o miolo com acabamento colado e costurado. E isso tudo ajuda a garantir aquela coisa gostosa que é você pegar o quadrinho para ler e ler deitado e ler do jeito que você quiser e o negócio não ficar ruim ou não começar a descolar e cair na sua mão. Eu sei porque eu já passei por isso com quadrinhos, não da Comic Zone, de outras editoras. E eu fico feliz que não só a Comic Zone está aderindo a esse tipo de formato, esse tipo de acabamento, como outras editoras também, porque, sério, não dá. Ficar com folha quase caindo ou ruim de manusear é péssimo, é péssimo. E é bom que a indústria como um todo, a Comic Zone e as outras editoras estão mandando muito bem nessa parte de acabamento. E o papel Pollen Bold, cara, é uma opção que vai trazer aquela página bonita, sem transparência. Às vezes é meio ruim você ler um mangá que tem página transparente, fica meio esquisito. Então esse papel ele garante toda essa qualidade. E falando também de parte gráfica, mas falando da arte do quadrinho, a arte desse mangá aqui, manhwa, é muito boa. É muito boa. É uma... Cara, é uma arte dinâmica. Ela tem muita ação nessa história, como eu fui contando pra vocês na história do quadrinho. Mas a arte, ela consegue fazer a ação, os movimentos fluidos, as cenas de luta, de combate. A gente tem muito combate assim na mão mesmo, chute, porradaria rolando. E o jeito que o autor aqui consegue desenhar e fazer esses movimentos para serem tão naturais e tão bons assim nas páginas é muito bacana. Detalhes é importante e impressionante os detalhes que a gente tem aqui. Geralmente a gente vê em obras japonesas, nos mangás, os mangakas eles conseguem fazer muito bem esses detalhes e aqui nesse manhwa não é diferente. A gente tem detalhes muito, muito bonitos e que deixam toda a arte ainda mais vistosa, né? Porque além de você ter bons movimentos, bons enquadramentos, por assim dizer, você tem detalhes, você tem coisas muito bonitas. Então é uma obra muito, muito, muito bacana. Tanto do lado da história, que te empolga do começo ao fim, quanto a arte que te ajuda a entrar dentro daquele mundo e te ajuda a dar o peso que cada página precisa ter. É tudo muito bom, cara. Que história boa, que edição boa, que quadrinho bom. E como eu tô ansioso para ler o terceiro e o segundo, perdão. E como eu disse, você sabe que é bom, porque se não fosse bom, se a galera não tivesse gostando tanto, a Comic Zone nunca ia adiantar na fila de impressão para imprimir o volume 2, que já tá chegando em breve, porque a galera pediu, e tá vindo aí. E tomara que o 2 seja muito bom e o 3 chegue logo também, porque essa história trouxe tanta curiosidade que eu quero chegar logo no final pra ver tudo o que acontece. Mas, bom, é isso aí, galera. Muito obrigado pra você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Você já leu Ian? O que você achou dessa história? Ou o que você achou da premissa que eu contei? Eu sei que é um pouco difícil contar a história sem dar muitos detalhes, e foi o que eu tentei fazer, então eu tive que me manter um pouco superficial sobre as coisas que acontecem, mas deu pra dar uma ideia do gênero de ficção científica, da ação, dos combates, das coisas legais que tem nessa história, né? Então comenta aí, você já leu, você ficou interessado em ler, e não se esquece de se inscrever no canal. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal. Você se inscrevendo e comentando ajuda pra caramba o canal a crescer e chegar em outras pessoas. E se você tá inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo. Voltarei para falar de Ian, volume 2. E espero que em breve, porque eu tô bem ansioso. Valeu!